Olá, caminhantes, tudo bem com vocês? Como que passaram essa semana tão intensa por aí? Conseguiram sobreviver? Eu imagino que todo mundo, pelo menos um pouquinho, sentiu que essa semana de lua cheia em Áries realmente pegou pesado, né? Tinha muita movimentação, muita energia, né? Lua cheia já é um ápice lunar, já é onde tem muita energia, a gente fica com as emoções à flor da pele. E Áries é um signo super intenso, né? Super explosivo, impulsivo. Então a gente percebeu ali a ansiedade, a irritação, né? Talvez questões vindo à tona para a gente trabalhar, ápices emocionais ali. Então realmente eu percebi que foi uma semana bem intensa, inclusive aqui também, né? Não só observando ao meu redor, mas em mim também eu senti isso. Mas agora a gente vai ter uma semana, né? Que agora eu vou falar da previsão do dia 1º de outubro ao dia 7, nessa semana, que é a primeira semana de outubro, a gente vai ter uma semana de lua minguante, então a gente vai ter tempo para revisar todos esses conteúdos e para finalizar todos esses processos. Aqueles processos que a gente não tiver coragem de encarar, de finalizar, de deixar para trás, de desapegar, ele vai continuar voltando. Então vão ter outras chances, vão ter outras luas, mas é importante pensar que aquilo que a gente ignora não significa que não existe. Ele só tá ali no cantinho esperando. E o que está acontecendo esse ano de Júpiter em Escorpião é justamente essas coisas que a gente ignorou a vida inteira que estão vindo à tona. Tudo aquilo que a gente empurrava para debaixo do tapete, fingia que não via, fingia que não sentia, tá voltando. Então por isso que tá tão intenso, por isso que tá tão profundo, porque justamente são feridas internas muito antigas, muito profundas, que a gente está sendo obrigado de certa forma a olhar, a encarar, a trabalhar e a assumir essas sombras que a gente tem dentro da gente. Então sim, tá sendo um ano muito intenso, tá sendo um ano que tá passando muito rápido. A gente já tá na primeira semana de outubro, o ano já tá acabando, então assim, agora realmente a gente tá num processo de finalização de ciclo, né? Se a gente pensar no ano como um ciclo, a gente já tá no final desse ciclo. E aí chegou a hora da gente revisar o que eu quero ainda para esse ano, o que eu ainda posso fazer por mim mesmo, o que eu ainda posso realizar, que estava lá nas minhas metas, né? E eu não gosto muito de pensar nesse sentido de fazer por fazer, fazer porque está na lista, fazer para ser produtivo e para provar alguma coisa para alguém ou para a sociedade que seja. Mas eu acho que a gente sempre pode olhar para dentro e melhorar algo internamente, melhorar algo que nos prejudica, que nos faz mal. Isso sim é mais importante do que qualquer lista, qualquer objetivo externo. É trabalhar internamente, porque eu acho que é para isso que a gente está aqui nessa vida e para isso que a gente passa por tantos desafios. Quando tudo tá bem, quando tudo tá tranquilo, né? Aquele mar sem onda, a gente não consegue navegar, a gente não consegue avançar. Então precisa realmente dessas turbulências, né? Infelizmente, mas é assim que a gente aprende, para a gente poder saber o que é passar por aquilo e poder superar aquilo, ter as ferramentas para superar aquilo. É a mesma coisa que você ler um livro e você saber o que é aquilo. É diferente, né? Passar por aquela experiência. Então, por mais que a gente tivesse engajado a aprender, quando tudo tá bem, a gente sempre vai postergar, a gente sempre vai procrastinar. E é esse o ponto que a gente tem que perceber, que tudo isso está servindo para a gente realmente enfrentar e aprender aquilo que a gente tiver que aprender e deixar que isso flua, que isso vá embora. A partir do momento que eu aprendo, eu não preciso mais passar por aquela experiência, porque eu já sei o que ela me traz, eu já sei o aprendizado que tem por trás, e aí eu não preciso mais repetir o padrão. Então, se tem um padrão repetindo-se na sua vida, é porque chegou o momento de você perceber o que eu preciso aprender com isso. Sair daquele sentimento de vítima da situação, por pior que ela seja, e começar a perceber o que você tem que aprender com tudo isso, e a partir do momento em que você realmente absorver esse aprendizado, né, aprender realmente no corpo, na alma, né, saber que aquilo tinha que ser daquela forma por alguma razão, aí sim você vai estar livre, vai estar pronto para seguir e trilhar o caminho que vem pela frente. Então, percebam essa finalização do ano chegando, esse final de ciclo chegando, para vocês poderem perceber
o que ainda falta aprender, que vocês não estão percebendo, e que a partir do momento que vocês liberarem esse espaço, que vocês entenderem o aprendizado, muita coisa vai voltar a fluir, muita coisa vai acontecer a partir daí, tenho certeza. Então, depois dessa dica inicial, eu vou entrar realmente na semana, né? Então já falei para vocês que é uma semana de lua minguante, e a lua minguante vai ser só na terça-feira. Então amanhã, segunda, a gente ainda vai ter a lua cheia, entre aspas, né? Quando eu falo cheia, a fase oficial, claro que ela já tá mais para minguante do que para cheia. Existem nomenclaturas, né? A cheia é disseminadora, ou seja, quando ela já tá diminuindo, quando ela já tá quase minguante, né? E segunda-feira a gente amanhece com a lua em Câncer. Então, quando a gente acordar, a lua já vai estar em Câncer. Câncer é um signo mais emocional, então a gente pode sim começar a segunda um pouco mais emotivo, um pouco mais instável, né? A lua também muda muito de fases e Câncer é regido pela lua, então a lua ela vai estar em casa. A nossa sensação vai ser justamente essa, de estar mais caseiro, de querer ficar mais em casa, de querer ficar mais perto da família, querer ficar perto daquilo que é confortável emocionalmente pra gente. Então tudo que for tirar a gente da nossa zona de conforto emocional pode ser bastante desafiador, né? Então, o mau humor, a instabilidade emocional pode sim estar mais forte, até porque tudo que for da ordem do emocional vai estar mais forte. Então, todas as sensações, os sentimentos despertados ali por essa lua vão estar mais fortes nesses dias, né? Que vai ser segunda e terça, né? Na quarta, ela já vai entrar em Leão, deixa eu ver o horário. Às 6 da tarde, então a quarta ainda tem quase o dia todo de lua em Câncer. Então percebam esse movimento emocional por ser lua minguante. Pode sim ser questões mais profundas, pode sim virem à tona sentimentos, sensações, emoções, justamente porque elas vão pedir para serem olhadas, trabalhadas, finalizadas. Né? Eu gosto bastante de lembrar, né, com a lua em Câncer, aquele exercício da água, né? De vocês pegarem 2 copos de água e colocarem no primeiro tudo aquilo que vocês querem deixar ir, toda a emoção, todo o sentimento, toda a questão que vocês querem se libertar, se deixar ir, né? Libertar daquilo. Vocês vão pegar esse copo de água, colocar as mãos, mentalizar, né? Tudo aquilo que vocês querem desapegar, deixar ir. E aí, quando vocês focarem bastante nisso, vocês vão pegar esse copo e vocês vão jogar fora. Nem molhem a planta, tá? Porque ela não merece esse tipo de água. Joguem no ralo, deem descarga, enfim, joguem fora. E aí no segundo copo, vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão colocar as mãos, mentalizar tudo aquilo que vocês desejam. Já coloquem a intenção e coloquem a emoção ali, daquilo que vocês querem. E essa água, sim, vocês vão beber como se vocês estivessem absorvendo isso para dentro do seu corpo. Então é um exercício muito forte, a física quântica tá aí para explicar, então assim, não duvidem da capacidade da nossa intenção. Tem até vídeos aí na internet que falam, né, de você falar as palavras feias para as flores, elas murcham. Então assim, tudo que é formado de água vai ser afetado com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e com as nossas palavras. Então que isso inclusive sirva de reflexão, né, para aquilo que vocês estão dizendo para os outros e também para vocês mesmos, porque a gente fala na nossa orelha, né? A gente fala lá dentro da mente, ou algo, né? A nossa mente fala ali na nossa cabeça. Então prestem atenção para aquilo que vocês estão dizendo para vocês mesmos. Fica aí essa reflexão para a lua em Câncer. Então vão ser dias, né? A semana vai começar com uma lua minguante mais emocional, mais intensa emocionalmente, tá? Pode ser que vocês percebam isso mais fácil. Aí na quarta-feira, a partir das 6 da tarde, a gente já vai ter a lua em Leão. Só que ela vai estar minguante. Enquanto a lua em Leão, ela quer brilhar, ela quer aparecer, ela é alegre, ela é divertida, né? Ela gosta dessa interação com o mundo, né? Claro que sempre a partir do centro, né? Achando-se o centro, né? Uma coisa bem leonina, mas muito alegre, sim, iluminando e trazendo toda essa questão de Leão. Por ela estar minguante, esse movimento ele não vai ser tão satisfatório quanto a gente gostaria, né? Ou seja, a gente pode perceber que, na verdade, a gente vai estar olhando mais pra gente, e eu convido, né, nessa lua em Leão, a realmente olhar para o nosso ego, mas olhar para aquele ego que está ferido.
cuidar mais de você, fazer mais aquilo que você gosta, buscar dentro de você aquela criança ferida, aquela criança que passou por muitas questões, cuidar dela, olhar para ela. E o que seria cuidar? Seria conversar com ela, lembrar dela naquela época e imaginar mesmo, mentalizar, fazer uma meditação em que você conversa com ela, em que você fala com ela, em que você diz que tá tudo bem, que você cresceu, que você conseguiu superar tudo aquilo, que ela não precisa se preocupar, que ela não vai mais ficar sozinha. Escrever uma carta ou fazer algo que ela gostava, né, que você mesmo gostava. Então, olhar para esse ego ferido. Como por ser uma lua minguante, a gente vai estar numa semana de finalização de processo, muita coisa vindo à tona para a gente curar, para a gente finalizar. Então, com a lua em leão é muito legal a gente olhar para esse nosso ego ferido, né? Porque todo mundo tem e sempre vai surgir, por exemplo, alguma situação que fira mesmo, que magoe ali, você se sente aquilo e fala, nossa, por que eu tô sentindo isso? Então vejam tudo como um espelho, as situações externas, elas sempre estão tentando te mostrar algo que você precisa trabalhar dentro de você. E aí aproveitem, né, essa lua em leão para essa questão do ego, para olhar para vocês e pensar o que eu preciso melhorar, o que eu preciso trabalhar, o que eu preciso cuidar em mim mesmo. Né? Deixar essas dores de lado, parar de se identificar com essa dor, parar de achar que você é aquela dor, porque a gente não é a dor, a gente está além dessa dor, a gente é a consciência que está além dessa dor. E quanto mais a gente se identifica com essa consciência, melhor a nossa vida vai ficando, porque a gente para de se identificar com a dor, com o problema, com as situações mais desafiadoras, tá bom? Aí na sexta-feira, já a partir da noite, às 8h20 da noite, então a gente já vai ter a lua minguante em Virgem. É o processo de finalização dessa lunação em Virgem, que começou lá em setembro, então vai ser aquela limpeza final. E aí em Virgem a gente realmente tem como temática limpeza. Vai ser um fim de semana de limpeza, perfeito para você limpar a casa, para faxinar, para tirar tudo do lugar, para fazer aquela limpeza já, começar aquelas limpezas de final de ano, sabe? De limpar a gaveta, de ver o que não serve mais, de liberar espaço para o novo. Então, tudo que tiver nesse sentido, nessa ordem de limpeza, tanto externa quanto interna, vai estar muito favorecido. Também vai ser legal, porque daí a gente já vai entrar no processo de finalização da lua minguante, né? Preparação para a lua nova, começar a fazer um banho de ervas, fazer aquela lista do desapego, que eu sempre falo também, de pegar, escrever numa lista tudo que você não quer mais e depois queimar, ou jogar fora. Começar esses processos de finalização. E tudo que é nesse sentido de ritual, de você buscar o seu bem-estar, parece que é algo apenas, enfim, místico, né? Ou dessa ordem mais esotérica, mas na verdade você está mostrando simbolicamente para o seu inconsciente que você está disposto a deixar ir, você está disposto a olhar para isso. Então, parece só místico, mas ao mesmo tempo você está falando com o seu inconsciente o tempo todo, você está mandando sinais para ele, você está trabalhando através de símbolos, né, que são os rituais ali, tudo que é da ritualística, né? Você está mostrando para eles que você está disposto a mudar alguma coisa na sua vida. Então isso é muito importante, a intenção por trás de tudo. Da mesma maneira que se eu passar uma simpatia para vocês, se vocês fizerem sem intenção nenhuma, claro que não vai funcionar, porque o que funciona não é o que a gente faz, mas a intenção que a gente coloca naquilo que a gente faz. Isso é o mais importante. Então nesse fim de semana de lua em Virgem, tá perfeito para todo tipo de processo de limpeza, finalização, seja da casa, seja interno. Então aproveitem, porque vai ser um fim de semana muito rico, muito proveitoso nesse sentido. Só para finalizar, né, essa questão da lua em Virgem no fim de semana, é muito interessante também ficar mais perto da natureza, buscar esse contato com aquilo que nos faz bem, com tudo que for da ordem do simples, né, que traga simplicidade para nossa vida, sem nada muito complexo, sem nada muito externo, sem muito barulho. Vai ser um fim de semana realmente de ficar com você mesmo, de buscar
essa conexão com o seu interior. E essa questão de arrumar a bagunça, né? Quando a gente fala de arrumar a bagunça externa, é interessante lembrar que a bagunça externa, né? Tudo que você vê à sua volta que está bagunçado, tanto literalmente de bagunça quanto a sua vida, né, em geral, ela mostra, ela espelha uma bagunça interna. Tá? Então, quando você olha para sua mesa e tá tudo uma zona, é porque realmente dentro de você tá tendo muita confusão, muito conflito, muita bagunça interna. Então, por isso que é interessante esse movimento de arrumar o fora, de buscar fora, porque nesse movimento de buscar a ordem fora, você acaba colocando em ordem o que está dentro, você acaba trabalhando as suas emoções, colocando em ordem, pensando, refletindo e percebendo, né, naquele ato de arrumar, de fazer, de organizar, que é possível também organizar aquilo que está dentro da gente, é possível também classificar, limpar, deixar para lá o que não serve mais e ver que sobrou espaço para coisas novas. Então esse movimento, essa meditação até é muito importante, é muito interessante a gente fazer, tá? Aí no domingo a gente já vai ter a lua em Libra, só que só às 10 da noite a gente vai ter a lua nova daí na próxima semana. Eu falo sobre isso um pouco mais no próximo vídeo. Eu acho que o domingo ainda vai estar com essa tônica bem forte da lua em Virgem, da limpeza, dos processos de finalização. Então eu fico até esse ponto, tá bom? E aí semana que vem eu falo um pouquinho mais sobre a lua em Libra. Aí agora eu vou trazer a cartinha da semana, a mensagem do tarô. Geralmente eu pego uma cartinha do tarô Zen do Osho, tá? Que é esse daqui, ele tem essa carinha aqui atrás. E essa semana saiu a carta Maturidade. Então, a carta da maturidade, eu acho que eu não preciso nem completar muito, né, o que ela traz, mas justamente essa questão da gente estar amadurecendo. Eu acho que mais do que buscar essa maturidade, ela vem automaticamente. E se a gente parar para pensar, no fundo ninguém queria crescer, ninguém queria assumir essa vida de adulto e tudo que ela traz. Todo mundo no fundo queria ser criança e continuar com aquela vida sem preocupação, por mais que muitas pessoas tenham tido, né, infâncias difíceis, mas no fundo a gente tem esse medo de amadurecer. No fundo a gente acha que ser adulto é ruim, que ser velho, né, envelhecer, amadurecer também é negativo. E no fundo é uma crença que a gente tem, uma crença da nossa sociedade, porque a maturidade, ela traz experiência, ela traz sabedoria, ela traz uma nova visão da vida e uma visão muito melhor, uma visão muito mais tranquila, uma visão muito mais realista, eu acredito até, porque a vida ela não deve ser essa briga, essa luta, essa dificuldade que a gente vê por aí, né? Então a gente está sendo chamado nesse momento da humanidade em si, em geral, para todo mundo, em todos os países, a amadurecer como seres espirituais que somos. Então a gente está sendo chamado a ter a nossa maturidade espiritual, a nossa maturidade emocional. E é esse momento que está sendo desenvolvido, para o qual a gente está sendo chamado, e por isso que está sendo tão intenso. Então essa semana, só para lembrar vocês que seja o que for que acontecer, a gente só está sendo chamado a desenvolver a nossa maturidade, tá? Então fica esse convite para refletir que amadurecer e ter essa maturidade, ela não é necessariamente ruim, pelo contrário, é algo que nos faz estar mais alinhados com a nossa essência, porque lá no fundinho, na nossa alma, a gente já é maduro e a gente precisa trazer essa maturidade para fora, né? Para nossa vida, para a maneira que a gente encara a vida. Então, só mostrando novamente aqui a cartinha, ó, amadurecer é florescer, né? É se tornar belo, é mostrar a beleza da nossa alma, né? Apesar de tudo que tiver ruim, tá vendo aqui atrás? Apesar de todas as dores, de todas as sombras, né, que estão aqui atrás, se a gente tiver maduro, a gente tá alinhado com a nossa alma, com a beleza da nossa alma. E é muito bonito isso, né? Adorei essa cartinha, foi uma mensagem muito profunda e muito legal pra gente ter uma semana em que a gente lembre disso tudo. A gente só está amadurecendo. E se amadurecer dói,
é porque a gente tem essa crença e porque a gente está encarando as situações de uma maneira negativa. Então vamos mudar a nossa crença, a nossa visão das coisas, que vai ser muito mais fácil crescer, amadurecer e florescer. Todo esse processo que a gente está passando é só para a gente florescer, tá? A gente está dentro da conchinha ali, como se fosse a sementinha, e a gente acha que aquela é a nossa casa, que aquilo é a nossa vida, e a gente não percebe que se a gente tiver força de sair dessa escuridão da semente e romper a casca, a gente vai florescer e a gente vai crescer muito mais e ver um mundo gigante lá fora, um céu azul, sol. E eu acho que é isso que a gente precisa aprender a olhar, ter um olhar mais positivo, mais singelo para a vida, tá bom? Então, desejo para vocês uma linda semana, uma semana maravilhosa, cheia de aprendizados. E lembrem que vai ser uma semana de finalização, de recolhimento, de se acolher, né? E muito pouco movimento externo, muito pouco movimento para fora, né? A direção ela é sempre para dentro. E a partir do dentro, o fora vai espelhar aquilo que a gente tem aqui dentro, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.